Olá, eu me chamo Alberto Oliveira e juntamente com Eric Silva nós vamos apresentar o seguinte artigo: o algoritmo de Filter-Kruskal para árvores geradoras de custo mínimo. Então, nós começamos a introduzir o artigo aqui e ele começa com o que é uma Minimum Spanning Tree. Então, nós temos aqui no canto inferior direito um exemplo de um grafo. Ele tem uma parte em preto mais visível e outra em cinza clarinho mais invisível, assim podemos dizer. Todo esse grafo ele é meu grafo G, então ele é um grafo não direcionado com peso nas arestas. Então, o que seria essa MST, essa Minimum Spanning Tree? Ela é justamente o que está destacado em preto. Ela é uma árvore geradora de custo mínimo. Então, qualquer outra árvore geradora desse grafo G, ele não vai ter o custo que essa árvore destacada tem. E o que seria o custo dessa árvore destacada? É a soma dos pesos de todas as arestas. Então, qualquer outra árvore geradora aqui que eu pegar desse grafo, ele não vai ter o custo menor que essa árvore. Então, isso que é uma árvore geradora de custo mínimo. E então, qual é o problema que esse artigo estuda? Ele estuda justamente, dado um grafo, encontrar essa árvore geradora de custo mínimo. Então, as entradas dos algoritmos que vamos apresentar aqui, para o caso do algoritmo de Kruskal e de Filter-Kruskal, vai ser um grafo. E para o que Eric vai apresentar, que é o algoritmo de Prim, vai ser uma matriz de adjacências. Agora vamos para a execução dos códigos. Primeiro aqui, vamos dar uma passada pelo algoritmo de Kruskal. Inicialmente aqui na execução do algoritmo, nós temos a entrada do, do algoritmo, que é justamente receber uma quantidade de vértices e de arestas, e justamente após isso receber uma quantidade de m de arestas, que vamos ter nessas arestas o vértice de origem, o vértice de destino e o peso dessa aresta, dado por esses três comandos aqui que estamos guardando essas informações. E logo após executamos o algoritmo de Kruskal, que é o objetivo do nosso estudo, de um dos objetivos do nosso estudo. Ele começa com uma ordenação de quicksort nas arestas. Então, as arestas desse grafo ela podem vir de qualquer tipo de ordem que o usuário vai imputar. E é fundamental para a execução do algoritmo que essas arestas sejam ordenadas pelo seu peso. Então, o algoritmo utilizado é o quicksort. Após aqui, nessa repetição, o que ele faz é o seguinte: ele percorre esse array de arestas. Então, ali, o nosso i ele vai até m-1 no caso, né? E, e nós temos aqui também, nessa variável included vertex count, nós temos a quantidade de arestas que foram inseridas nessa nossa árvore mínima MST. A nossa primeira verificação nesse for é justamente para saber se o número de arestas dessa árvore é igual a n-1. Então, como ela é uma árvore e também ela é geradora, nós sabemos que o maior tamanho que ela possa ter é igual a n-1. Então, se ela chegar nessa etapa que ela tem um tamanho de n-1, nós encerramos nós encerramos o percorrer das arestas. Não temos mais por que procurar mais arestas, já que qualquer outra aresta que eu inserir nela aqui, eu vou estar formando um ciclo. Logo após isso, nós pegamos duas variáveis x e y e usamos o método find. Esse método find ele faz o seguinte: ele busca o nó absoluto desse vértice. Então, nós vamos percorrer a partir desse vértice e vamos procurar qual seria o nó absoluto dele. Então, no x e no y aqui, nós vamos guardar qual seria esse nó absoluto. E aqui, que na próxima etapa, aqui nessa verificação, nós verificamos se os nós absolutos entre eles são iguais. Ou seja, vai chegar no ponto que nós vamos inserir muitas arestas e
algumas verificações dessas não vão ser verdadeiras, ou seja, x vai ser igual a y. O que é x igual a y? X igual a y seria que eu posso sair de x e chegar em um nó absoluto, por exemplo, z, e eu posso sair de y e chegar no nó absoluto z. E x e y, ela vem proveniente da arestas aqui, de E de U e E de V. Então, ou seja, nós estamos verificando se essa aresta ela pode ser inserida no grafo. Então, se x ele chegar a ser, se esse x chegar a ser igual a y, então nós não podemos inserir essa aresta, porque nós vamos ter um caminho que vai de x, z e y, e vamos ter outro caminho que vai ser a aresta x, y. Então, essa verificação aqui é fundamental para perfeita execução do algoritmo. Então, se tiver tudo certo, ou seja, o nó absoluto de x não for igual de y, nós podemos inserir essa aresta, que é o que acontece nessa etapa aqui. E aqui é o chamado outro método chamado Union by Rank, que é uma estratégia que se usa de dois arrays, chamado parent e rank, que eles conversam entre si para formar justamente a estrutura que esse método find vai utilizar para fazer essas verificações. E aqui abaixo nós incrementamos o número de arestas dessa árvore. No final disso tudo é printado o nosso método MST. Eu vou fazer a execução desse algoritmo para ser melhor visualizado. Eu não estou utilizando o make aqui, mas o make ele está organizado no nosso projeto e o Eric em sua apresentação vai fazer a utilização dele, e eu não estou usando aqui por questões de configuração do ambiente mesmo. Eu vou fazer aqui a compilação do objeto, bcc, pronto. Pronto. Nosso código está em execução. Eu vou pegar um caso de teste aqui já separado, que é o input 1. Pelo make eu conseguiria fazer isso mais fácil, mas como eu disse, por questões de ambiente eu não vou conseguir fazer isso. Vou fazer na mão mesmo. Vou colar o nosso caso de teste e vou dar um enter. Então, aqui nós inserimos as arestas desse grafo G, e aqui ele nos dá as arestas que compõem a nossa MST, ou seja, essas arestas aqui, seguido de origem, destino e peso, elas são as arestas que estão na nossa MST lá, que seria o nosso grafo em preto do exemplo dado no slide. E ela aqui já tem o custo calculado que foi de 21. Pronto. Esse é o algoritmo de Kruskal, e agora eu vou passar para o algoritmo de filter Kruskal. Então, o algoritmo de filter Kruskal, ele tem exatamente a mesma entrada de Kruskal, e ele tem uma diferença crucial do algoritmo de Kruskal, que vai ser o meu foco nessa apresentação do filter Kruskal. Ele... cadê o filter Kruskal? Só pegar ele aqui. Tá. Nós temos aqui o valor m. Primeiro ele faz uma verificação do valor, se o valor de m ele é menor ou igual de que um Kruskal threshold. O que é esse Kruskal threshold? Então, todo valor de m que for abaixo desse Kruskal threshold, ele vai executar o Kruskal base, ou seja, o Kruskal que eu já apresentei há uns minutos atrás. E caso esse m ele seja maior do que o Kruskal threshold, nós temos que fazer a divisão dessa lista de array da seguinte forma. Como é feita essa separação? Nós pegamos um pivô aqui, que é dado por esse método aqui, que ele faz uma mistura, ele faz uma randomização com os arrays, com a array de vértice, e escolhe esse pivô dessa forma. Deixa
Deixa eu voltar para lá. Pronto. Dado esse pivô, que ele é uma aresta, nós criamos dois vetores de arestas. Ou seja, um que tem valores menores e iguais em questão de peso, eu digo, valores menores e iguais em peso do que essa aresta pivô, ou então arestas que têm um peso maior do que essa aresta pivô. E eu faço essa separação aqui, nesse for aqui, e o que é que acontece aqui nesse for? Eu vou, eu vou filtrar, eu vou filtrar eu vou chamar novamente, recursivamente, o algoritmo de filter Kruskal, passando agora as arestas, as arestas de custo menor, do tamanho delas, e eu chamo também, e aí depois o que é que eu faço? Eu filtro as arestas maiores, ou seja, essas arestas maiores elas estão, vamos dizer assim, suspeitas de não servirem para minha árvore MST. Então elas passam por um filtro, que esse filtro faz o seguinte com ela. Eu percorro esse array das arestas e faço o seguinte. Aquele método find que eu tinha falado no último algoritmo, se o nó absoluto entre eles forem diferentes, eu adiciono essa aresta das minhas arestas filtradas. Ou seja, se eu não tenho um ciclo ali entre essas arestas, eu posso adicionar ela no meu vetor de arestas filtradas. E é justamente esse filtro que é feito nas arestas grandes, e aí é chamado o algoritmo de filter Kruskal novamente para essas arestas grandes. E aí, dado o fim de toda essa filtragem, o algoritmo de Kruskal ele fica responsável por inserir as arestas. Então, o filter Kruskal ele é justamente um filtro juntamente com o Kruskal. Então, temos aí uma alteração mínima que faz a diferença para grafos grandes, que têm arestas muito grandes, como está exposto no artigo objeto de estudo. E agora eu vou executar esse algoritmo para que vocês visualizem o resultado naquele mesmo input que fizemos. Ok, aqui o algoritmo já está em execução. Vou pegar aqui novamente o meu input, o mesmo input utilizado no último exemplo. Pronto, e aqui nós temos também as nossas arestas que foram como 0 MST. Então você pode ver que ela tem a mesma composição do último algoritmo e o mesmo custo, o custo 21 dessa MST. Então, essa foi a execução dos dois algoritmos e agora vamos passar para a complexidade de execução. Então, no algoritmo de Kruskal, nós temos que a execução desse algoritmo ele é dado pelo algoritmo de ordenação dele, que é o Quicksort. Então, ele vai ter a mesma complexidade do Quicksort, que é m log m. E já no filter Kruskal, o que foi dado pelo artigo de estudo foi que a complexidade de execução dele é m mais n log n vezes log m sobre n. Então, essas são as duas complexidades do algoritmo de Kruskal e de filter Kruskal. E agora a Eric vai apresentar o algoritmo de Prim. Boa, meu nome é Eric, eu estou na equipe junto com o Alberto e agora eu vou falar um pouco sobre o algoritmo de Prim, o qual nós implementamos, ok? Mas primeiramente, a gente tem aqui o nosso trabalho, certo? O texto que fizemos, mas primeiramente o que é que seria o algoritmo de Prim? O Prim nada mais é do que um algoritmo muito relacionado com o algoritmo de Kruskal, que foi comentado pelo Alberto, que tem por objetivo nada mais do que encontrar também a conhecida Minimum Spanning Tree, né? A árvore geradora mínima. E ele é conhecido como um algoritmo guloso, né? O Greedy Algorithm. E o objetivo dele é sempre startar, sempre iniciar por um nó único
e a partir desse nó ele vai se movendo através de todos os outros nós adjacentes, de forma que ele consegue explorar todos as outras arestas conectadas ao longo desse caminho, certo? Então, basicamente, o que ele faz, ele inicia de uma árvore geradora mínima vazia e ele sempre mantém um grupo de vértices para ele ir formando essa árvore, certo? Então, ele inicia setando um conjunto vazio desses vértices que vão compor e, ao pouco, pela análise dele, de acordo com os pesos que são setados, ele vai construindo essa árvore dentro de uma lista, um array, coisas do tipo, o qual eu vou mostrar o nosso código para vocês que vocês podem ver como funciona, ok? Mas esse é o principal objetivo de Prim. A gente implementou o código de Prim, existem várias formas que podem ser implementadas. Uma das formas é que a gente espera como input uma matriz de adjacência representando um grafo com pesos, certo? Então, essa é a nossa esperada entrada. E por a gente estar esperando esse tipo de entrada, para a leitura, se a gente for considerar a leitura, a complexidade de tempos chega a ser a n ao quadrado, sendo n o número de vértices do grafo, ok? Mas se a gente desconsidera essa leitura, se a gente estivesse usando, não sei, uma representação de grafo em lista de adjacência, com memory heap, binary heap, coisas do tipo, a gente poderia considerar um nível de complexidade de até mesmo O de E vezes log de V, sendo E o número de arestas, V o número de vértices, certo? Mas para esse exemplo nosso, a gente utilizou uma entrada de grafos da matriz adjacência, certo? Que eu também vou mostrar no algoritmo que nós fizemos. Mas, basicamente, qual é a estratégia do algoritmo principal que a gente constrói, né? Eu vou botar ele aqui para vocês poderem ver. Tá ele aqui, o prim.c. A estratégia do algoritmo principal, por favor, ignore esses erros, é do VS Code aqui que ele está dando, mas está tudo funcionando corretamente, eu vou executar para mostrar. Mas, basicamente, a gente espera o número de vértices do grafo e espera a representação do grafo em uma matriz de adjacência, que é basicamente isso aqui. Isso aqui é uma matriz de adjacência de peso, né? A gente tem a primeira linha, o primeiro vértice, com a primeira coluna, que seria o primeiro vértice, não tem peso nenhum, porque eles não estão conectados por uma aresta. Primeiro vértice com o segundo vértice, eles estão conectados com a aresta de peso 2, e aí vai. Beleza? Então, qual é o objetivo todo do algoritmo? O objetivo do algoritmo em si, ele, primeiramente, a gente cria um conjunto, né? O conjunto aqui que a gente chama de MST7. MST de Minimum Spanning Tree, 7 de conjunto. É o conjunto que, basicamente, ele mantém o track dos vértices que estão incluídos nessa árvore ou não ainda. Então, basicamente, esse conjunto, de certa forma, no seu início, ele é todo vazio, vamos dizer assim, né? Ele não tem nenhum vértice que faz parte dessa árvore. A gente usa o índice como referência. A gente cria um array com a quantidade de elementos igual ao número de vértices. Então, cada um representa se tá ou não está como um booleano. E a gente tem esse conjunto. Além disso, a gente tem o que a gente chama de weight keys. Nada mais é do que um array de valores chaves que representam os pesos que estão setados para aqueles vértices, utilizando da mesma forma como eu disse, os índices como referência. Tranquilo? A gente tem a representação do grafo e coisas do tipo, e a gente tem também a representação do parent. Esse parent nada mais é a forma final que a gente vai utilizar para poder organizar esse grafo e poder printar ele. Beleza? Então, essa basicamente é a estratégia que é utilizada no nosso algoritmo de Prim. Reformulando, usando um array de Boolean, como MST7, para representar o conjunto de vértices que estão incluídos no MST. Basicamente, se for true, naquele índice significa, por exemplo, MST índice 3 está verdade, está true. Então, significa que aquele vértice 3 faz parte da árvore. Ok? Outra coisa é o array de chaves, de weight keys, as chaves pesadas, né? Que elas são utilizadas para guardar nada mais são do que valores para cada um dos vértices, valores chaves para cada um desses vértices. E o outro array que eu comentei é o parent, que ele guarda os índices dos nós pais do MST para facilitar o printar da árvore em si, tá ligado? Para você poder ter a representação da árvore. Nada mais é do que o array que é usado para construir o MST final, que a gente vai printar. Beleza? Mas aqui está sendo demonstrado o código, tudo aqui, a inserção. Essas linhas aqui são nada mais do que para calcular a velocidade que está sendo utilizado, o algoritmo de Prim. Se você perceber aqui, ele faz um for que ele seta, a depender do vértice, o mínimo key index, né, que ele pega como true para dizer que faz parte da MST, e a partir daí, ele faz uma verificação para ver se ele pode setar o parent
ou pode setar wait keys. Essa é toda a estratégia que é baseada do algoritmo de Prim, ok? Eu vou executar aqui para vocês verem, por exemplo, esse primeiro input. A gente tem um grafo de 5 vértices e aqui está a representação dele. Como pode ver no próprio nosso README, ele já mostra logo, deixa eu botar aqui para ficar um pouco mais agradável, que caso você deseje rodar o algoritmo com algum dos cases de exemplos presentes nesse repositório, basta realizar o seguinte comando: make, o nome do algoritmo desejado, passando esse sinal com o path do input. Então, é o que eu vou fazer aqui. Make, prim, o path é o cases, eu vou usar o path do prim, não, vou usar o path do graphic mesmo, graphic, prim, ok? O que é que ele faz aqui? Ele nada mais faz do que, deixa eu mostrar o makefile, ele builda o prim, que é o GCC, e roda ele passando um arquivo, certo? Quando eu faço isso, você consegue ver aqui que ele mostra as arestas que existem e mostra os pesos das arestas da árvore geradora mínima. E tem também o tempo de execução do algoritmo em segundos. Beleza? Então, essa é a execução do prim, o algoritmo de prim. Voltando aqui ao que foi mencionado, percebe-se que a complexidade, aqui a gente mostra um pseudocódigo muito rápido, mas você pode dizer que a complexidade do algoritmo de prim em si, cadê aqui? É OV de 2, você não viu o número de versos gráficos como eu mencionei. Porém, para um cálculo, por exemplo, o cálculo que a gente fez ali naquele nosso código, a gente não considerou a entrada, o input. A gente fez de preferência que fosse considerado apenas o algoritmo que está sendo tratado. Então, para isso, a gente utiliza esse tipo de complexidade aqui, O de E log de V. Que isso poderia ser obtido também através de uso de uma representação de grafo em uma lista de adjacência, utilizando um binary heap para fazer as operações, certo? É uma implementação um pouco mais complexa, mas que não daria, mesmo com a entrada sendo considerada esse tipo de complexidade. Tranquilo? Ok. Acho que o algoritmo de Prim é basicamente esse. E eu vou mostrar agora para vocês o nosso gráfico de comparações dos tempos de execuções. Ainda não está aqui exatamente nesse PDF, mas está no nosso Google Sheets. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, para vocês poderem ver. Só um minuto. Aqui. Vamos ver se carrega. Carregou. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Vocês vão perceber que só tem 3 casos, mas aqui a gente teve um pouco de dificuldade de encontrar casos de grafos muito grandes para a representação. Principalmente porque, pelo que você vê no código, se você vê no código aqui, a representação para o Crucial que a gente usou foi uma representação de vértice, vértice, peso, e para o de prim foi uma representação de matriz de adjacência. Foi as formas mais agradáveis que a gente encontrou para a implementação do código. Então, a gente teve que seguir dessa maneira. E era muito difícil encontrar vários casos de grafos completamente diferentes, e quando a gente encontrava, a gente tinha que setar na mão que um representava do outro. Então, a gente resolveu pegar 3 casos específicos de 5, 6, 7 vértices e testar para esses mesmos vértices, que está exatamente dentro aqui do graph, que são esse grafo é igual a esse grafo, esse é esse, e esse aqui é esse, só que com representações diferentes para o algoritmo de Kruskal, para o algoritmo de Prim, ok? Então, aqui exatamente, a gente tem essa representação. A gente fez um cálculo, como a gente disse, a gente setou um número médio de cálculo para cada input. Um input de 5 vértices, a gente rodou cerca de 100 vezes para o algoritmo de Kruskal, para aquele primeiro input. E a gente obteve uma média que foi calculada e dita como 0,000018 segundos. Essa foi a média que a gente teve. E a gente refez esse processo utilizando essa quantidade de cálculo de 100 vezes repetidas para o grafo de número de 6 vértices, 7 vértices, tanto para o Kruskal, como para o Prim, como para o filter Kruskal. Lembrando que o filter Kruskal utilizou o mesmo tipo de input que o Kruskal também. Beleza? A gente consegue notar nitidamente que o algoritmo de Prim ele é mais rápido que o algoritmo de Kruskal. Se você analisar aqui, não é aqui, é aqui. O algoritmo de Kruskal é E vezes log de E. E o algoritmo de Prim, para o melhor dos casos, naquele sentido que eu comentei com vocês, é log de V. Certo? Então, você percebe logo. Se o V for menor, deixa eu ver se minha lógica está correta. Se o V for menor que o E,
os casos que estão aparecendo, então você vai começar a ter um prim mais rápido, nitidamente um pouco mais rápido do que o algoritmo de Kruskal, certo? Agora, se em casos que o V ultrapassa a quantidade de arestas, então você já vai ter o contrário, o algoritmo Kruskal vai ser um pouco mais rápido. Se você puder notar nos nossos exemplos, aqui quando você pega Kruskal, são 5 vértices para 7 arestas. São 6 vértices para as 9 arestas. 7 vértices para 8 arestas. Sempre tendo a quantidade de vértices menor do que o número de arestas. Beleza? Então, a gente consegue notar que é explicado esse algoritmo de Prim está sendo mais rápido do que o algoritmo de Kruskal, pela lógica do logaritmo, né? Como é que você calcula o logaritmo aqui? Nada mais é do que, como se existisse um x aqui embaixo, x elevado a alguma coisa é igual a esse v. E aqui, o x elevado a alguma coisa é igual a esse e. Quanto maior esse e, maior esse alguma coisa que o x precisa ser elevado para atingir esse número. Quanto menor esse v, menor esse alguma coisa que o x precisa ser elevado para atingir esse número, certo? Não sei se ficou nítido o que eu estou falando para vocês, mas essa é a lógica para explicar essa diferença de velocidade entre um e outro aqui. E agora você pode se perguntar como é que o filter Kruskal, que tem uma complexidade menor, ele consegue atingir esse tempo maior ainda. Se você perceber logo no gráfico, você consegue entender que para valores pequenos de vértices, ele tende a ter um tempo muito maior. Mas com o tempo ele tende a diminuir. E pelos estudos que nós pegamos e que nós lemos, quanto maior o grafo vai se tornando, mais o tempo vai diminuindo. Você vê que a complexidade dele, eu não sei se eu tenho exatamente, já está aqui no PDF, mas aqui, m mais n log de n sobre n. Isso aqui vai dar uma complexidade menor do que a complexidade dada no algoritmo de Kruskal, certo? Então, só que para casos onde o número de vértices é muito pequeno, não é, quando comparado, ele tem uma velocidade maior, só que com o tempo ele começa a diminuir, se você ver gradativamente, de forma que vai chegar um momento para grafos de grande quantidade de vértices em que ele tem um tempo menor do que o tempo tanto do algoritmo de Kruskal como do algoritmo de Prim. Beleza? Então, essa é a análise que a gente consegue tirar desse gráfico o qual fizemos, quando a gente faz essa comparação ao longo de quantidade de vértices muito pequena para a quantidade de vértices muito maior, que é claramente nítido que é demonstrado pelo comportamento da linha amarela, que é o comportamento da linha do filtro Kruskal. Tudo bem? Então é isso, Era. Muito obrigado. Esse é o nosso trabalho. Valeu.